Então, para entender por que a energia final é menor que a energia inicial, né, suponha que nós consideremos um circuito formado por um capacitor que está inicialmente carregado, tá? Foi carregado quando conectado a uma bateria com uma tensão V, tá? Ou V0, V no instante zero. Foi conectado por fios a um sistema resistivo, tá? Que representa a resistência, inclusive, dos próprios fios. E quando a chave é ligada em T igual a zero, há a passagem de corrente elétrica, tá? Por esse sistema. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o início, quando ele foi ligado, que estava com carga acumulada, carga Q, em zero, acumulada, carga Q no instante zero, acumulado no capacitor, e é igual a C vezes V do instante zero. Certo? E quando eu ligo a chave, o sistema vai evoluir, tá? Até chegar numa situação de equilíbrio. Aqui no caso é quando o capacitor vai estar completamente descarregado. Tá? Como é que eu resolvo esse problema? Consigo ver a dinâmica dele evoluindo da situação inicial para uma situação final. Tá? De novo, eu posso aplicar, então, a lei dos nós, ou a conservação da carga através de uma superfície, por exemplo, envolva uma das placas do capacitor. Tá? Então, se eu aplicar a equação da continuidade, eu tenho que para conexões entre os fios seria a lei dos nós, tá? Eu teria que isso é menos dq dt. Tá? E nesse caso, essa integral é igual ao I. A gente pode ver que isso faz sentido. Se tem corrente fluindo para fora da superfície gaussiana, a carga vai diminuir. E a carga diminuindo significa que essa derivada vai ser positiva. Com o negativo daqui vai dar o valor positivo da corrente que a gente está supondo que está nesse sentido. Tá? Então eu tenho que I é igual a menos dq dt. Tá? A outra equação sai considerando aqui um circuito fechado, um caminho fechado, onde eu vou calcular a integral do campo elétrico. Eu posso sair do ponto 1 e ir para o ponto 2. Aqui não vai ter campo elétrico, basicamente. Né? Só vai ter do ponto 2 até o ponto 3, porque vai atravessar aqui um sistema resistivo. Tá? E aí eu vou ter, então, que a integral E escalar dl, considerando ela igual a zero, ou seja, desprezando que os efeitos indutivos aqui do sistema, vai ser igual a zero ao longo da C, e ela dividindo em 4 partes, que é de 1 até 2, essa dá zero, mais de 2 até 3, isso vai dar a corrente vezes a resistência, tá? Então aqui vai ser para fazer em cima, tá? I vezes R, tá? Como é que eu sei isso? Vamos lembrar que densidade de corrente é igual a condutividade vezes o campo elétrico. Então, se eu estou fazendo uma integral do campo elétrico, eu estou fazendo uma integral do J, que vai dar aqui o I vezes R. Tá? A queda de tensão no resistor é corrente vezes resistência. Mais a queda de tensão, tá, esse é zero, a queda de tensão no trecho 3 a 4, 3 até 4, que de novo
vou considerar um fio ideal, então vai ser 0 nesse trecho, mais aqui, né? Coloquei no lugar errado. Aqui vai ser a integral de 4 até 1 de escalar LR. Isso tudo vai ser igual a 0, por esse motivo. E isso aqui vai ser igual a quanto? Veja, o campo elétrico dentro do capacitor aponta nessa direção. Eu estou integrando na direção oposta, então vai dar negativo. E equivalente à queda de tensão aqui entre as duas placas, que vai ser quanto? A carga no capacitor, para qualquer instante, Q de T, dividido pela capacitância dele, um sinal negativo. Então, portanto, essa equação nos dá menos Q sobre C mais IR igual a 0. Essa é a relação que a gente tem. Tá? Temos essa relação e temos essa daqui. Nós podemos combinar as duas, digamos, da seguinte maneira. Eu vou trocar o I por menos dq dt. Então vai ficar quanto? Menos Q sobre C menos dq dt vezes R igual a 0. Ou, multiplicando tudo por menos 1, tá? Eu tenho que R dq dt mais Q sobre C é igual a 0. Isso é uma equação diferencial. Tá? O que significa o seguinte? Que qual é a função da carga, função Q, em função do tempo, que satisfaça essa relação vai ser a resposta da minha dinâmica aqui do sistema, ou seja, como a carga vai evoluir ao longo do tempo após a chave S ter sido ligada. Tá? Então, se eu determinar matemática isso daqui, fisicamente eu vou saber como é que o sistema vai evoluir. Tá? Aqui há vários métodos matemáticos para se fazer isso, mas eu vou usar a seguinte ideia. Tá? Se eu pegar e passar o R dividindo, eu vou ter 1 sobre RC de Q igual a 0. E aqui, por análise de dimensão, eu tenho que aqui é carga sobre tempo. Então, digamos, Coulomb sobre segundo. Se aqui é Coulomb, essa constante deve ter dimensão de segundo. E, portanto, eu vou chamá-la, para simplificar, de uma letra que me lembre que isso tem dimensão de segundo. Eu vou usar a letra tal, que é igual a 0. Então, onde eu troquei o RC por o valor do tal. Tá? Estou fazendo isso porque isso aqui nós vamos identificar como tempo característico do sistema, e isso vai nos permitir entender qual o significado de um tempo suficientemente longo para um determinado sistema. Tá? Qual o significado de T tendendo a infinito, nesse caso aqui. Tá? Então, como é que eu resolvo essa equação diferencial? Se eu colocá-la dessa maneira, e considerando que o R e o C não variam no tempo, essa equação me diz o seguinte, que a função Q, a derivada da função Q, tem que ter a mesma forma da função Q. E uma função que possui essas características é a exponencial. Então, eu vou propor o seguinte, que Q de T seja uma função exponencial. Do tipo A exponencial de menos alfa t, onde A e alfa são constantes. Como é que eu sei que isso de fato satisfaz essa equação diferencial? Eu posso substituir, e se eu conseguir encontrar valores coerentes para alfa e para A, ela de fato vai ser a função a ser
a descrever o comportamento do sistema. Tá? Para isso, o que eu tenho que fazer? Derivar aqui. Então, dq dt é igual a quanto? Derivada disso. Menos alfa a exponencial de menos alfa t. Certo? Agora eu posso substituir esse valor e esse na equação diferencial e vou obter o seguinte, que menos alfa a exponencial de menos alfa t, que é esse termo, é igual a quanto? A menos 1 sobre tal a exponencial de menos alfa t. Como isso deve ser válido para qualquer instante de tempo t, após a chave ter sido ligada, para que isso seja válido, eu tenho que considerar que o alfa tem que ser igual a 1 sobre tal. Porque ficaria da seguinte forma, se eu puser tudo para o lado esquerdo, fica a exponencial de menos alfa t, alfa menos 1 sobre tal, igual a zero. E para isso ser zero, para qualquer valor de t colocado nessa função, eu tenho que considerar que isso é zero. Tá? Ou seja, se eu considerar que esse termo é zero, eu estou dizendo que o alfa tem que ser igual a 1 sobre tal. Tá? Então, para que de fato essa minha proposta de solução seja solução dessa equação diferencial, o alfa que eu propus aqui deve ser igual ao inverso do RC. Né? Tem que ser 1 sobre RC. Tá? Portanto, quem quer a solução, Q de t, é igual a exponencial de menos t sobre tal. Você pode perguntar ainda, mas o a, qual é o valor para o a? Bom, eu tenho que essa função ela deve valer tanto para qualquer instante posterior a t igual a zero, mas inclusive para t igual a zero. Em t igual a zero, nós sabíamos o valor da carga, que era c vezes v0. C vezes v0. Isso implica, então, que o a tem que ser igual a c vezes v0. Ok? Porque quando t é igual a zero, esse termo dá 1, fica a igual a c vezes v0. Logo, a solução aqui do meu sistema deve ser Q de t igual a c v0 exponencial de menos t sobre tal. Ok? E a corrente é a derivada disso, né? Menos a derivada disso. Né? Então, a corrente é igual a menos dq dt. Logo, a corrente é igual a... Quanto que dá isso? A derivada desse menos cancela esse menos. Fica 1 sobre tal. Então, fica c v0 sobre tal de menos t. Mas a gente pode simplificar um pouco isso daqui, né? Quem que é o tal? É RC. Então, isso vai ficar V0 sobre R exponencial de menos T sobre RC. Tá? Essa é a resposta, tanto para a corrente como para a carga do sistema. Logo, se eu fizer um gráfico disso, a gente vai obter o seguinte. Suponha o seguinte, que para fazer esse gráfico, eu vou usar um exemplo aqui. O seguinte exemplo. O R vai ser igual a 1000 ohms. E o C vai ser igual a 1 microfarad. 10 a menos 6. Tá. Logo, quanto que vai ser o tal? Vai ser R vezes C, que é igual a quanto? 1 milissegundo. 10 a menos 3 segundos. Certo? Então, eu vou desenhar aqui, fazer um gráfico.
E a escala que eu vou usar é da ordem do RC. Então, eu vou usar em milissegundos. Então, vai ser 1, 2 milissegundos, 3 milissegundos, 4, 5, 6 milissegundos. E assim por diante. Tá? Essa escala no tempo. E aqui vai ser, por exemplo, a carga, né, no capacitor. Qual era a carga inicial para essa situação? Carga inicial era a capacitância (10 a menos 6) vezes a tensão. Digamos, eu não lembro se eu pus a tensão. Digamos seja 100 volts, vai. Isso vai dar quanto, então? 10 a menos 4 coulombs. Então, eu tenho uma carga Q0 aqui, que vale 10 a menos 4 coulombs. Tá? E agora a gente precisa ver o que acontece com essa carga inicial. O gráfico aqui é definido por essa função, onde C vezes V0 é a carga inicial. Então, isso aqui é igual a Q0 exponencial de menos T sobre RC. Tá? Ou sobre tal. Mas aí, quanto que vale o tal aqui? 1 milissegundo. Então, em 1 milissegundo, quando T é igual a RC, esse número aqui vai dar menos 1. Então, fica exponencial de menos 1. Só que a exponencial de menos 1 é aproximadamente 0,37. Tá? Então, eu tenho que isso, a carga inicial, quando chegar a 1 milissegundo, vai estar, basicamente, a carga no capacitor, a 1/3 aqui do valor inicial. Então, ela vai cair exponencialmente dessa maneira. Certo? Então, eu vejo que, se eu tiver um valor aqui de tempo que seja igual a 10 vezes o tempo característico, que no caso nosso seria de 10 milissegundos, se eu calcular qual é a carga que está no capacitor, nesse instante, T de 10 milissegundos, né? São 10 vezes o tempo característico, eu vou obter um valor que é a carga inicial vezes exponencial de menos 10. Isso dá quanto? Isso vai dar aproximadamente 0. Ou seja, em 10 milissegundos, para esse circuito, o sistema já está, o capacitor já está completamente descarregado. Então, 1 segundo é um tempo suficientemente longo nesse caso. Tá? Então, o tempo que é suficientemente longo traduz-se matematicamente como t tendendo a infinito, mas fisicamente pode ser valores que na escala de tempo do ser humano são valores curtos, 10 milissegundos, ou mais longos, 10 segundos, 20, depende dos valores de resistência e de capacitância. Né? Se ao invés de eu ter usado 1000 ohms, eu tivesse usado 1 mega ohm, isso aumentaria 1000 vezes aqui o valor do tempo característico para descarga do capacitor. Tá? E se eu fizer o gráfico agora da corrente, eu vou ter, de novo, um perfil exponencial, né, para a corrente elétrica. E, em função do tempo, milissegundos, não tem porque é V0 sobre R, né? Eu já indiquei no circuito, eu escolhi, porque eu já sabia, mas é uma escolha, quem resolve circuitos elétricos tem que escolher a corrente para um sentido ou para o outro.
E nesse caso eu coloquei no sentido correto, que está saindo da placa positiva. Né? Se eu tivesse escolhido o sentido oposto, aí sim a equação daria um negativo, me dizendo que eu escolhi no sentido oposto do real. E o real continua sendo aquele que o sistema vai possuir. Tá? Então, nesse caso, eu posso fazer esse gráfico. O I0, qual que é o valor inicial de corrente? Vai ser V0 sobre R, certo? Né? V0 sobre R aqui é o I0, que no nosso caso é 100 volts, dividido por 1000. Então vai dar 0,1 ampere. Essa é a corrente inicial. E ela vai decair. Quando chegar a 1 milissegundo, já está praticamente 0,37%, né? No valor inicial, ela vai diminuir dessa maneira também. Tá? Aqui a gente tem que lembrar o seguinte, que no nosso problema, nós desconsideramos os fatores indutivos, a presença do campo magnético. Se não tivesse desconsiderado, haveria uma mudança aqui na forma, principalmente onde a corrente muda abruptamente. Então ela está em zero, quando eu ligo a chave, ela salta para I0. Se eu fosse mais, usasse agora a presença de termos indutivos, isso aqui teria uma certa curvatura, tá? Que talvez, dependendo dos valores, nessa escala de milissegundos, nem poderia ser vista na prática, digamos, usando um osciloscópio. Tá? Eu teria que abrir aqui e olhar em microsegundos para ver alguma mudança, igual a gente faz lá no pulsado, que aparece, né, flutuações numa região bem próxima do chaveamento. A gente tem algo assim. Tá? Outra, para complementar, a gente olhou tanto, então, relembrando, isso aqui nos mostra qual é a dinâmica do sistema, tá? Mas eu poderia também tentar definir qual que é uma pergunta que surgiu do exemplo anterior, como que se dá a variação de energia elétrica do sistema, tá? Porque aqui também tem variação, né? Se no início tinha uma carga que é zero, tinha uma energia inicial meio de CV quadrado, ou meio de Q quadrado sobre C. E no final, qual é a carga? Zero, então não tem mais energia elétrica. Então ela foi convertida em outro tipo de energia. Tá? Qual que é a energia acumulada num capacitor? Né? Lembrando lá, então, é meio de Q quadrado sobre C. Certo? Tá. E a gente vê que se a carga está mudando, a energia está mudando. Então a gente pode perguntar o seguinte: como é que a energia muda ao longo do tempo? Como é que é a derivada da energia? Bom, a derivada da energia é a derivada desse termo, que vai dar quanto? Supondo que a capacitância não mude, então eu tenho a derivada da carga ao quadrado. E quanto que dá a derivada de uma função ao quadrado? Vai dar 1 sobre 2c. 2q, não é isso? 2q dq dt. Concorda comigo? Que está aqui ao quadrado. Vou escrever assim para ficar bem explícito. A derivada de q quadrado. Então vai dar a derivada aqui de 2q dq dt. O 2 eu posso simplificar, então isso vai ficar quanto? Q sobre C dq dt.
Ok? Tá, mas lembra da relação que nós tínhamos para o circuito? Qual que era a relação que a gente tinha para o circuito? Menos Q sobre C mais IR igual a zero, não é isso? Então, quanto que vai dar isso? Quanto que é Q sobre C? I vezes R. dQ dt. E quanto que vale dQ dt? Qual que era a relação que a gente tinha? Menos I, né? Então isso vai ficar assim. Isso vai ser igual a quanto, então? I quadrado vezes R? Negativo. Ou seja, se tem dissipação por efeito Joule no resistor, essa dissipação é que causa a variação de energia. Digamos, esse número é positivo, certo? Porque I quadrado está ao quadrado, a resistência é um valor positivo. Então isso dá um negativo. Significa que a variação é o quê? Negativo. Está diminuindo ao longo do tempo. Então eu vejo que a potência, a quantidade de energia que está variando no capacitor, mais a quantidade de energia dissipada no resistor é igual a zero. Tá? Eu tenho agora conservação de carga e um motivo, um possível motivo aí para explicar porque aqui no exemplo anterior a energia final era menor, nos capacitores era menor do que a energia inicial.